1 Reis, capítulo 13, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e cinza que nele está se derramará. Versículo de número 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram os seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. E abardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou, assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu, homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Querido Deus e eterno Pai, fala conosco nessa noite conforme o Senhor reservou. Usa os meus lábios para transmitir a tua mensagem, nos envolve com a tua presença, que possamos nos concentrar a entender, compreender o que o Senhor reservou para as nossas vidas, e assim te louvaremos. Fala com os que estão no templo e com aqueles que estão sendo alcançados em outros lugares através da tua palavra, e te louvaremos. Amém e amém. Podeis assentar. Meus irmãos, quando nós observamos esta palavra que nós acabamos de mencionar nesta noite, nós podemos contemplar na maior profundidade o que a Bíblia esclarece a respeito da soberania de Deus. Esses mesmos versículos que nós lemos, em outra oportunidade nós lemos aqui, foi já ministrado. E eu não poderia aprofundar acerca do contexto bíblico desta noite, sem trazer em destaque um tema na qual a geração da atualidade, de forma ampla e completa, necessita entender. Nós vamos falar nesta noite, abordado ao seguinte tema: o mundo precisa conhecer o Deus soberano, justo e fiel. Há uma grande necessidade do mundo conhecer. Quando eu estou falando acerca do mundo conhecer, eu não estou se referindo àqueles que estão vivendo no mundo secular, fora da direção de Deus. Eu estou falando a respeito de todos os seres viventes que estão por cima deste solo, desta terra, na qual foi criada pelo próprio Deus. Porque muitos, até mesmo dentre nós,
ou até mesmo nós mesmos ainda não conhecemos a profundo acerca da soberania, da justiça e da fidelidade do Senhor. E isso serve para nós um grande alerta. A mensagem desta noite, ela traz para todos nós. Quando eu falo todos nós, eu me enquadro também dentre esses todos nós. Um grande alerta, um grande despertar, para que nós não possamos viver uma vida diante dos homens, perante Deus, inutilmente. Em outras palavras, em um ditado popular, que nós não venhamos a remar e não sair do lugar. Em outros valores, para que quando a gente estivermos próximo da linha de chegada, a gente não venha ser desqualificado. Para que não venhamos nos aproximar, como a Bíblia nos mostra claramente que estamos vivenciando os últimos dias, e sermos reprovados pelo Senhor. Diante de tanta ignorância que nós temos visto, diante de tanta soberba, diante de tantas blasfêmias contra Deus e a sua existência, diante de tanta perversidade, diante de tanta injustiça, inverdades e diante de tantas infidelidades. A Bíblia diz claramente em Romanos 11, versículo 33, acerca da soberania de Deus. Nós vamos aprofundar o texto base desta noite, mas eu quero deixar aqui claro, antes mesmo de aprofundar, esses três aspectos: soberania, justiça e fidelidade, ou seja, soberano, justo e fiel. Romanos 11, 33, a Bíblia diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, a palavra está dizendo claramente essas qualificações grandiosas acerca do Senhor: a profundidade, a riqueza, a sabedoria, o conhecimento, o juízo. Tudo isto é inescrutáveis diante dos seus caminhos. Aí ele prossegue, no versículo 34 ele diz: porque quem compreende, ou quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Porque estamos se referindo a um Senhor que ainda criança estava no meio dos doutores, não aprendendo, mas ensinando. Quem foi os seus conselheiros? 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu sei que muitos já ouviram falar acerca desta passagem, porque dele, por ele e para ele. Mas você sabia que estava aqui em Romanos 11, especificando no versículo 36? Então demonstra claramente a soberania de Deus. Isaías 37, versículo de número 16, diz assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Por que os céus? Sabemos que a própria ciência fala acerca dos 3 céus. Ele criou os céus e a terra.
Ele é além da ótica humana. Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. E tudo que está em nossa volta é criação dele. A natureza, os animais, as luminares sobre os céus. Ele é soberano. E o que significa soberano? Aquele que tem todo o controle, o domínio e o poder. Nada está acima dele. Ele é sobre tudo e sobre todos. Soberano. Que mais? Justo. Salmos 11, verso 7 diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Lucas 18, versículo 7 diz: e Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tarde para com eles. Olha a escrita, eu vou repetir. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Não entendi. Mesmo no conceito que às vezes a gente chega a dizer: Senhor, está demorando. Senhor, está demorando. Tem até um hino de uma banda aí que diz assim, que ele não está demorando. Não está demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. Não está demorando. Não está demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. É um forrozinho gospel que tem. É bom, eu gosto. Então, ou seja, Ele está caprichando. A tua vitória, a nossa vitória, já está preparada. A justiça do Senhor sobre nós já está pronta. Porque às vezes nós vemos tantas injustiças e somos injustiçados e chegamos a dizer: Senhor, até quando? Ele tarda para nós no nosso entendimento, mas Ele não falha. O tardar é nosso. Para Ele não tarda, para nós tarda. É que nem Marta e Maria: Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria? Para Ele não importava, Ele estando ou não estando, o milagre ia acontecer do mesmo jeito. Justo. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a Bíblia diz justo, já deixa claro, não é injusto, não coopera com a injustiça. E toda a injustiça que está englobada sobre a terra e sobre aqueles que servem ao Senhor, um dia darão de frente com a prestação de contas. Vai chegar. Terceiro, fiel. Deuteronômio 7, versículo de número 9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então observa que Deus, ele se volta para aqueles que são fiéis a Ele, justo perante Ele, que não cooperam com a injustiça, que vivem uma vida de fidelidade e de obediência. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o que tem a ver a mensagem
desta noite que nós lemos em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 em diante, com esses 3 aspectos que nós acabamos de frisar nesta noite: soberania, justiça e fidelidade. Aqui eu paro já para trazer um alerta. Se nós quisermos vencer na vida, é preciso estarmos sujeitos à soberania de Deus, aceitar a vontade de Deus, se submeter ao Senhor, servir a Ele, reconhecer que Ele, somente Ele, é Senhor e não há outro. Segundo, se quisermos vencer na vida e termos a vida eterna, é preciso que nós sejamos justos. Não cooperar com a injustiça, não se apegar com a injustiça. Justo. Terceiro, fiel. Fidelidade. O que tem tirado muita gente do direito à vida eterna é a infidelidade. Que às vezes a pessoa é fiel ao cônjuge, é fiel à esposa, é fiel ao esposo, mas não é fiel a Deus. Porque existem muitos pontos de conexões que podem tirar, cortar, interferir na nossa fidelidade com Deus. A desobediência é um desses padrões. Portanto, irmãos, não se espantem. Nós estamos vivenciando os últimos dias. E como nunca, nem tudo que se diz ser é. O que mais se tem são aparências. Muitos estão, como a Bíblia diz, nos últimos dias aconteceriam, muitos enganariam e seriam enganados. A gente estamos vivendo uma época que, em vez da gente progredir ao avanço da tecnologia, a gente tem que retornar ao tempo da simplicidade, para compreender que Deus está agindo, operando, habitando, trabalhando, manifestando nas coisas simples, de forma simples. Você está entendendo? Que a gente tem visto cada coisa que a gente fica espantado, e isso não nos traz uma questão de julgar a vida de ninguém, mas uma alta análise a nós mesmos. Espera aí, como eu estou perante o Senhor? Será que eu estou igual fulano está? Não, Jesus, misericórdia, é ele e ela com Deus, mas eu tenho que me policiar. Eu não posso seguir os outros que estão na contramão do que Deus designou. A Bíblia diz, em 1 Reis, do capítulo 13 em diante, que a geração ou o povo de Israel estava vivenciando um dia de decadências. Após a morte de Salomão, a Bíblia diz que Israel foi dividido em 2 partes: Reino do Sul e Reino do Norte. Logo depois, a Bíblia diz que Roboão estava à frente dos trabalhos da administração real, e depois chegamos aonde? Nos dias de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Rei do Reino do Norte, que agora é Israel. Jeroboão foi um dos servos oficiais de Salomão, quando Salomão estava em vida terrena. A Bíblia diz que Jeroboão consolida templos, ergue bezerros, estátuas, e leva o povo à idolatria, leva o povo ao desvio da obediência ao Senhor, contamina, corrompe o altar, e tudo que ele fazia agora estava fora da direção de Deus. Embora Deus estava tratando com o povo, mas Jeroboão passou de todos os seus limites. Aí a Bíblia diz
no versículo 1 do capítulo 13, que eis que por ordem do Senhor, veio um homem de Deus, que está vindo de Judá para Betel. A Bíblia não diz o nome do homem. Em todo tempo vai frisá-lo como o homem de Deus. Era um profeta, levantado pelo Senhor, que agora chega em Betel. E a Bíblia diz que quando ele ali chega, Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso. E naquele momento, diante da ordem do Senhor, o homem de Deus clama contra o altar, dizendo: o altar partirá ao meio, e a cinza que for queimada transbordará diante o altar. Era um sinal da ira de Deus, pela falta do povo entender a soberania de Deus, pelo povo viver uma vida injusta e infiel perante o Senhor. Quando o homem de Deus clama contra o altar, naquele momento Jeroboão levanta a mão e estende contra o homem de Deus. Na hora que ele estende a mão contra o homem de Deus, a mão dele seca. Seca na hora. Quando ele se depara com sua mão seca, ele se vira ao homem de Deus pedindo misericórdia e disse: clame ao Senhor, clame perante a face do Senhor, para que minha mão seja restituída. E a Bíblia diz que o homem de Deus clamou ao Senhor e a mão de Jeroboão foi restituída. Mas isso não anulava as consequências da ira do Senhor. O Senhor havia dado ordens a este homem de Deus quando ele fosse a Betel. Primeiro, não aceite os presentes que lhe derem. Segundo, não entre na casa de ninguém, não coma pão com eles, não beba água na casa deles e não torne pelo mesmo caminho em que você for. Quando a mão de Jeroboão é restituída, ele se alegra e olha para o homem de Deus e diz: homem de Deus, vamos até minha casa, eu quero presenteá-lo, lhe dar presentes. O homem de Deus nega o convite. E ele diz: eu tenho muitos presentes preciosos para lhe dar. O homem de Deus diz para ele: nem que você me desse metade dos seus bens eu iria, porque eu tenho uma ordem do Senhor para não ir contigo, para não receber teus presentes, para não entrar em tua casa, para não comer do pão, para não beber da água, e tem mais, nem posso voltar pelo caminho que vim. Naquele momento ele se retira, vai embora. Aí os filhos do homem conhecido como profeta velho ficam sabendo do acontecido, do que agora o homem de Deus vinha fazer sobre o altar de Betel, e o que ele havia feito sobre a vida, ou com justiça, trazendo a mensagem de Deus sobre a vida de Jeroboão. E eles voltam para casa. Ao chegar em casa, vão até o seu pai, que era o profeta velho, e conta para ele tudo o que havia acontecido. O profeta velho pergunta para os filhos: vocês viram por qual caminho este homem foi embora? E eles disseram: sim, pai. Então me mostre o caminho. Eles mostraram a direção, o caminho a qual ele tinha conduzido-se embora. E a Bíblia diz que naquele momento o profeta velho olha e diz: abardai para mim um jumento. Abardaram um jumento. Abardar um jumento é preparar o jumento. Ele monta no jumento agora e vai atrás do homem de Deus, cansado, já tinha perneado de Judá até Betel, e agora está retornando para casa, por outro caminho, sem comer, sem beber, está cansado.
Ele senta-se debaixo de um carvalho, e o profeta velho chega montado no jumento e pergunta para ele: és tu o homem de Deus que veio a Betel trazer a mensagem do Senhor? E ele disse: sim, sou eu. O profeta velho diz para ele: então vamos até minha casa, vamos comer pão comigo, beber água comigo, ter um descanso. Ele disse: eu não posso, porque Deus me deu uma ordem que eu não posso entrar na casa de ninguém, comer do pão, beber da água e nem tornar pelo mesmo caminho. Aí o profeta velho disse para ele: pois o anjo do Senhor falou comigo que você pode sim ir até minha casa, comer pão comigo e beber água e repousar. Convenceu o homem de Deus na lábia, na conversa, na estratégia. E ele foi. Caminharam-se até a casa do profeta velho, se assentaram na mesa. E olha a estratégia do inimigo, irmãos. O que foi servido naquele dia, missionária Terezinha? Pão e água. Ele poderia ter servido um cuscuz, ele poderia ter servido uma carne de charque, né, bem fritinha. Ele poderia ter servido ali apenas um arroz branco, ou matado ali um novilho, feito um churrasco. Mas não, ele serviu justamente, exclusivamente, aquilo que o homem de Deus não podia comer e nem beber. Ele poderia ter feito um suco para ele, né? Eu diria: você não pode beber água, mas um suco, o Senhor não falou que você não podia beber um suco, então tome um suquinho para refrescar. Mas não, pão e água. O homem de Deus sentado na mesa, ele come do pão e ele bebe da água. Quando ele termina de comer e beber, o próprio Deus toma a fala do profeta velho e diz para ele: tu fostes desobediente à minha ordenança. Prepare para as consequências que virão sobre ti. Ele entendeu agora que ele acabara de desonrar ao Senhor, de desobedecer ao Senhor, de ser injusto perante ao Senhor, de ser infiel perante ao Senhor. E ele abarda o jumento e vai embora, montado no jumentinho, coração acelerado, preocupado pelo erro que havia cometido, no qual ele devia naquele momento já se ajoelhar, pedir misericórdia, pedir perdão a Deus. Mas o que ele faz? Ele se distancia do lugar aonde ele cometeu o erro. E se afastar não é solução. Solução é resolver o problema. Não é o lugar que nos faz sermos fiel ou infiel, mas é o nosso caráter, é o nosso compromisso com Deus, é a nossa fidelidade com Deus. É lá no trabalho, é lá na faculdade, é no meio da família, é no meio dos irmãos, é na quadra onde moramos. Nós temos que ser o exemplo dos fiéis. Ele vai embora, montado no jumento. A coisa foi tão séria que depois que ele caminha um certo período, uma certa distância, o jumento se atraca, não quer mais andar. O jumento agora está amedrontado diante do que ele está vendo perante os olhos deles. E o que o jumento estava vendo não é o mesmo que o jumento, a jumenta, lembra de Balaão, viu quando ela se atracou e parou. Porque a jumenta de Balaão viu um anjo com espada desembainhada na mão. Por isso ela desviou o caminho por 3 vezes, e por 3 vezes ela apanhou. Agora no caso aqui, o jumento, na qual estava carregando o homem de Deus, ele se espanta, porque no meio do caminho, ele dá de frente com um leão.
E aquele leão era um sinal da justiça de Deus para com ele. A Bíblia diz que o leão arranca o homem de cima do jumento. Eu fico imaginando aquela cena, irmãos. Acaba montado no jumento, missionária Terezinha, sossegado, tranquilo. Quando ele dá de frente com o leão, quando ele vê esse ponto seguro, o jumento já se volta, ele está parado, e o leão dá só o bote de cima para baixo, arranca para baixo. O jumento nem se mexe. Ele mata o homem e deixa o cadáver ali. Se você ler os versículos adiante, a Bíblia diz que ele não comeu da carne do homem, só matou. Além de matar, ele fica do lado do corpo do homem. Em outras palavras, exemplo, aqui está o corpo do homem, aqui está o leão e aqui está o jumento. O jumento nem saiu do lugar. Imagina o medo que esse jumento ficou. Ele poderia sair correndo, disparado, mas não saiu do lugar. Ele ficou lá. O corpo do homem de Deus ficou lá. Até que a notícia chega até a casa do profeta velho. E os filhos vão ter notícia se realmente é o que tinha acontecido. Se deparam com o corpo do homem lançado no solo, o leão do lado e o jumento do outro. Eles olham de longe, nem coragem para se aproximar. Eles se aproximaram. Quando os filhos tornam e dão a notícia ao profeta velho, e o profeta velho, quando presencia o acontecimento, ele entende na hora que o que estava acontecendo era a justiça do Senhor que estava entrando em vigor, e que ele mesmo havia cometido uma injustiça, enganando o homem de Deus. E ele diz: pegue o corpo deste homem, sepulte na mesma sepultura que futuramente eu serei sepultado, como uma forma de reconhecer perante Deus, perante o Senhor, que eu cometi um erro gravíssimo. Acabou, bispo? Sim. Agora vamos para a conclusão. O que a gente entende com tudo isso? O que esta palavra pode nos ensinar? Qual direção esta palavra pode nos levar? No melhor possível. O homem de Deus foi com uma missão: fazer apenas o que o Senhor mandou ele fazer. Mas deu ouvidos a quem não deveria dar. Comeu do que não deveria comer. Bebeu do que não deveria beber. Foi na casa de quem não deveria e ainda tornou pelo mesmo caminho que foi. As consequências vieram. E nós estamos vivenciando uma época em que o que mais a gente vê, irmão, em nossa volta diante, por todos os lados, é o fator chamado injustiça. Uma geração que quer misericórdia para si, mas não tem misericórdia do seu irmão. Uma geração que quer perdão para si, mas olha para o próximo e diz: condena. Uma geração que quer entrar no céu, mas não quer que o outro irmão entre no céu. É um grande alerta. Uma geração que quer as bênçãos, quer os milagres, quer as vitórias, quer as conquistas, quer ver os milagres extraordinários acontecer, mas não querem servir o dono do milagre, o dono da bênção, o dono da providência, o dono das grandezas sobre a nossa vida. Por isso estamos em uma fase difícil, como nunca estivemos antes. Estamos na reta final. O Senhor está às portas. E o que hoje é angústia para muitos dentre nós, aflições, tristeza,
tristeza, noites sem dormir, preocupações, ansiedades profundas, amargura, sentimento de desprezo, de abandono, a ponto de dizer: Senhor, estou sofrendo, estou passando por isso, Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não vou mais suportar, Senhor. Isso vai converter-se futuramente em um grande gozo de alegria, de paz, de refrigério e de alegria e de regozijo na presença de Deus, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Estamos sujeitos a tudo. Ou vocês acham, irmão, que enquanto muitos estão festejando no mundo aí afora, sorriso no rosto, dançando nas baladas, se drogando, se prostituindo, se vendendo, se corrompendo, enganando e sendo enganado, futuramente, se não deixarem esta prática, ficarão aqui. Ficarão aqui. E esta mensagem que eu estou pregando para vocês hoje, muitos não estão pregando mais. Muitos não estão pregando mais. Porque esse tipo de mensagem não arranca glória a Deus. De quem não é convertido, arranca não. Agora, de quem entende os mistérios de Deus, arranca. Deus traz o glória a Deus para fora, porque o glória a Deus é para Ele. Uma mensagem como essa não faz a gente entrar aqui no manto, rodar. Eu sou do manto, mas esse tipo de mensagem não faz esses mistérios. Esse tipo de mensagem não atrai multidões. Esse tipo de mensagem não atrai grandes conceitos humanos ilimitados. Mas a gente tem que entender que quando Deus quer falar, é do jeito dele, é da forma dele, é da maneira dele. Ele entra com providência para mudar a nossa história. E eu finalizo a mensagem dizendo para cada um de nós na simplicidade: o que Deus exige de mim, de você e de nós é obediência a Ele, é fidelidade a Ele, é empenho na obra dEle. Eu posso andar de um pé só, mas se eu não tiver em comunhão com Deus, irmão, não adianta nada. Como assim andar de um pé só? Porque tem gente que é só de um pé só e está quase que eu caio, e acha que isso é santidade, e não é santidade. Você está entendendo? Não consegue obedecer, não consegue se submeter. Eu estou falando a Deus, não estou nem aplicando em conceitos humanos, não estou nem falando acerca de obediência pastoral ou de liderança, estou falando acerca de Deus. Porque quando chegar o grande dia, muitos serão surpreendidos. Eu estou pregando a palavra pura e sólida aos vossos corações. Quer vencer na vida? Quer conquistar? Quer avançar? Quer prosseguir? Reconheça a soberania de Deus. Seja justo e seja fiel. Eu finalizo a palavra dizendo para cada um de vocês: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Estamos sendo provados pelo Senhor, mas não seremos reprovados. Estamos sujeitos às lutas, às dificuldades, os desertos e as provações da vida, mas não seremos reprovados diante de Deus. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi pregada nessa noite. Nós entendemos e compreendemos amplamente o que o Senhor espera de nós, para que possamos viver uma vida de vitória e que possamos adentrar os portões celestiais eternamente, assim como o Senhor designou a cada um de nós. É o que nós ministramos e profetizamos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.